Olá, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje estou aqui para conversar um pouquinho sobre Banco do Brasil, né? Trazer a nossa avaliação aqui dos analistas da Capitalismo e explicar por que nós reiteramos venda das ações. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. E quero deixar também, depois eu vou explicar mais um pouquinho para quem ainda não conhece o nosso relatório de performance, avisar que a nossa carteira de dividendos bateu o recorde de rentabilidade mais uma vez aqui desde 2017, mais de 412% contra 118% do Ibovespa e 175% do IDIV, né? Lembrando que hoje a carteira, na forma que ela tá pagando dividendos todos os meses, né? Acho que é importante falar sobre dividendos, já que o Banco do Brasil é um dos principais atrativos aí considerados por muita gente, é justamente a questão do pagamento de dividendos. Eu quero dividir o vídeo aqui, pessoal, em duas partes, né? Até para não ficar parecendo que a recomendação que a gente tem de venda do Banco do Brasil foi por causa dos resultados ruins, quando isso não é verdade, né? E até nos estranha, eu já vou comentar um pouco sobre isso também, muita gente mudando a recomendação por causa do último trimestre, né? Claro que cada um faz as suas análises, seria até antiético da minha parte aqui pedir para qualquer analista nosso fazer análise de outra análise, isso não faz sentido, mas eu quero explicar o porquê que o investidor tem que ficar esperto, né, e porquê, né, que eu considero o formato da nossa análise totalmente diferenciado em relação ao que tem aí no restante do mercado. A primeira questão, tá, pessoal, é que nenhum banco, nenhuma empresa precisa apresentar prejuízo para não ser interessante, né? A empresa pode ter lucro, lembrando que lucro não é caixa, mas a empresa pode ter lucro, mas não ser um bom negócio em termos né, da possibilidade da gente virar sócio dessa empresa, tá? Ah, Thiago, mas várias empresas tiveram resultados ruins. É verdade, inclusive algumas ações que a gente recomenda, as empresas não vêm divulgando resultados bons. Agora, pessoal, banco grande divulgar resultado ruim tem que se puxar, tá? Quem diz assim que né, tanto faz um resultado, e eu não quero trazer só por causa do trimestre, mas eu já vou comentar mais sobre ele também, né? Porque bancão não dá para ter resultado ruim, pessoal. Os bancões são super protegidos, né, em termos de quando a gente pega, né, em relação ao que o governo tem de proximidade com os grandes bancos, a gente sabe que historicamente o lobby ajuda bastante os grandes bancos. Então, o que o Bradesco fez de emprestar mais dinheiro do que tinha que emprestar e algumas coisas que o Banco do Brasil vem fazendo nesse sentido também mostram que tem que se esforçar muito, né? Tem que ser profissional, ao contrário, né, para trazer os resultados para baixo. Obviamente, a gente respeita todo mundo que trabalha nos bancos, a gente tem vários clientes que trabalham nos dois bancos, mas a gente tem que falar a verdade também com uma visão sempre de ser sócio ou não das empresas, né? Então a gente percebe aqui que o lucro caiu bastante em relação ao primeiro trimestre, ao último trimestre do ano passado. Em relação ao primeiro TRI de 2024, né, saiu de 9,3 para 7,3 bi. Nós tivemos um aumento aqui, né, mesmo que a carteira de crédito tenha crescido um pouquinho, nós tivemos aumento, né, de provisões, aumento da inadimplência, o que acaba não sendo positivo. Obviamente tem questões aí que impactam nesse sentido, plano safra, né, as questões do plano safra, essa questão da piora da inadimplência. O mercado agro vem sofrendo já desde o final de 2023, sofreu o ano passado, esse ano um pouquinho menos, mas a gente pode ter um 2025 não tão positivo também. E além disso, né, pessoal, o banco já vinha baixando ou piorando as projeções, inclusive colocou várias aqui em revisões, né, ou em revisão, ou seja, né, o cenário está tão ruim de previsibilidade que o banco agora não vai mais, por enquanto, falar dessas projeções. Ou seja, pessoal, o cenário não é bom, né? O cenário não é bom. E a questão principal em relação a isso é que isso já era esperado, né? Por quê? A gente pega essa parte do agronegócio, quem é nosso cliente sabe que nós não recomendamos fiagro, né? Porque desde lá do início que começou aquela moda dos fiagros, a gente já avisava, o mercado agro, ele está muito alavancado, e o Banco do Brasil é o principal financiador desse mercado, ele está muito alavancado, né, e vai ser muito arriscado ter dívida
ligada ao mercado do agronegócio, né? Não que a gente sabia que em 2024 ia ter uma crise no agro, mas em algum momento ia ter. E a gente não tinha visto nem o Banco do Brasil e muito menos, né, esses monte de títulos aí desses CRAs atrelados à indústria do agronegócio no momento que o agronegócio estivesse tão alavancado. Então não era novidade que mais dia ou menos dia o resultado ia piorar muito. Quando a gente olhava em relação a risco-retorno, não fazia sentido se expor a esse risco, tá? Então, no curto prazo, ok, né? Nós temos sim o resultado impactando a revisão das projeções ou descontinuação de algumas revisões, né? Ou descontinuando o guidance aqui em outros casos. Porém, pessoal, a questão principal é que a maioria daquilo ali já eram coisas previsíveis, né? O investidor ou os analistas minimamente tinham que colocar, poxa, e se não der certo, né? O que vai acontecer? Mas a nossa questão principal, e ela, na verdade, agora, né, a nossa tese, ela acaba ganhando mais força ainda com esses resultados não tão positivos, né, ou negativos, na verdade, é a questão de longo prazo, né? E o banco no Brasil de longo prazo, ele tem problemas, né? Primeiro, pessoal, a gente já comentou algumas vezes aqui que os grandes bancos, eles passaram desde o final dos anos 2000 até 5, 6 anos atrás com pouca concorrência. A concorrência aumenta. A partir do momento que a concorrência aumenta, né, a margem cai. E o único grande banco que tem condições de fazer ROI acima de 20% com a mão nas costas é o Itaú. Então não é uma questão só também relacionada ao Banco do Brasil. É relacionado a Santander, é relacionado ao Bradesco também. O único que entrega ROI acima de 20% de maneira tranquila é o Itaú. Então é aquele que vai entregar o dividendo mais tranquilo aí nos próximos anos. Isso a gente já está falando aí há 4, 5 anos, essa questão, tá? E a gente olha o ROI aqui histórico do Banco do Brasil, tem exatamente isso. E quando o ROI bateu lá na casa de 19%, 20%, nós comentamos. Pode ser que o Banco do Brasil mantenha agora um novo patamar de ROI? Sim, mas não é a tendência. Até porque mais dia ou menos dia a gente vai ter problema no agro, e o Banco do Brasil, ele tem, vamos dizer assim, a função social dele, que ele vai ter que fazer o financiamento dessa parte, mesmo que em operações, algumas operações ele tenha prejuízo. Então, historicamente, num momento que outras empresas do setor financeiro, como bancos menores, estão performando melhor, por que eu vou ter que me posicionar numa empresa que, ok, é boa, numa ação que é barata do Banco do Brasil, se eu tenho opções bem melhores, né? Faz muito mais sentido estar posicionado no Itaú, faz muito mais sentido estar posicionado em BB Seguridade, que é uma subsidiária do Banco do Brasil, do que no próprio Banco do Brasil. Inclusive, a gente pode, né, ter esse ano, o ano que vem, a BB Seguridade pagando muito mais dividendos do que o Banco do Brasil, tá? Então, para o longo prazo, é uma questão que vai além do Banco do Brasil, mas que essas questões que a gente está vendo agora, elas vão continuar impactando também, e o Banco do Brasil vai ter muita dificuldade, pelo menos a gente não enxerga hoje o cenário do Banco do Brasil entregando o ROI a 20%, que vai permitir bom pagamento de dividendos. Ou seja, reiteramos a venda de Banco do Brasil, e já passei aqui ações mais interessantes, Itaú, Banco do Brasil. Ah, mas Itaú é mais caro. É aquela coisa, né, pessoal? Como a gente brinca, às vezes, economizar. Tem no Rio Grande do Sul tem o Zafari, né, o Bourbon, que diz que economizar é comprar bem, né? Então, às vezes, tem uma coisa que aparentemente ela parece mais cara, mas não é, e algumas que parecem mais baratas, mas não são, como na nossa avaliação aqui é o caso do Banco do Brasil, e essa nossa recomendação, que já vem sendo feita há bastante tempo, né, vem sendo feita de maneira acertada, até porque as outras alternativas são muito melhores, vem pagando mais dividendos, e nós temos outras recomendações de bancos menores e tudo mais que vem performando muito melhor, com menos risco e com mais dividendos do que o Banco do Brasil, tá certo? Quero também, pessoal, dar uma olhada aqui no gráfico, né, para a gente entender qual é a visão aí mais técnica, né, de curto prazo. A gente percebe que aqui no gráfico semanal do Banco do Brasil, o Banco do Brasil vem ali desde meados de 2020 já dentro de um canal altista, e esse é um movimento aqui de curto prazo. Então, quando a gente olha em termos de preço, né, de mercado, poxa, continua bom para vender Banco do Brasil em termos fundamentalistas, porque a ação mal caiu ali, né, pessoal? Ela veio de 30 para 25 reais, considerando toda a alta que ela veio e que a gente já considerava
outras alternativas mais interessantes que o BB. Uma visão gráfica aqui, pessoal, ele pode voltar até a casa dos R$ 23, que vai continuar ainda em tendência de alta, pensando com uma visão mais de médio e longo prazo. Ou seja, vender pelo gráfico aqui nos 25 talvez não faça tanto sentido. Quem sabe esperar o Banco do Brasil perder os R$ 23. Né? Para o longo prazo, reiteramos a venda. E para quem tem uma visão mais de curto prazo, mais de análise técnica, daria para dar uma guardada pelo menos aqui para ver se não ia perder os R$ 23, tá certo? Lembrando que eu vou deixar todas as informações a respeito da Capitalismo aqui nos comentários, as nossas assinaturas, a consultoria para quem tem valores acima de 300 mil, o relatório de performance, né, onde vai aparecer também ali a nossa carteira de dividendos e as outras estratégias, os nossos contatos. Qualquer dúvida, pessoal, nos chamem no WhatsApp, é só mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!